paz, shalom de Cristo. Vamos dar continuidade, 2 Coríntios, porque aqui a gente prega a Bíblia na íntegra. Aqui a gente não prega uma ideia. Aqui a gente não prega uma ideia bíblica, aqui a gente prega a Bíblia. Deus seja louvado. Aleluia, glória a Deus. Então, eu já fiz 1 Coríntios, agora estou fazendo 2. Quando terminar aqui, com a graça de Deus, fazer Coríntios, vamos pular para outras cartas de outros apóstolos. Ainda tem muitas cartas de Paulo, mas eu preciso quero fazer outros apóstolos também. Então, se inscreva lá no meu canal do YouTube, Bíblia Diária canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo, Helena. No página Facebook é Bíblia Diária, ou também eu tentei mudar o nome também para colocar Eclésia Católica, ficou um pouco como segunda opção. Mas tem no Facebook, na página, e tem no YouTube. Com a graça de Deus. Então vamos fazer aqui a leitura de 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2 hoje. Como eles não são capítulos muito grandes, dá pra gente fazer um por dia. Então que o eterno Deus venha nos abençoar para que a gente possa realmente entender o que a palavra de Deus diz, né? Amém? E está escrito assim: eu decidi, pois comigo mesmo, não tornar a visitar-vos, para não vos contristar. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha tido lá, né, um problema lá com a igreja de Coríntios. E ele escreve isso. Ele manda a carta, falou que ele não ia visitar para não trazer tristeza sobre tristeza, porque tinha acontecido um fato que as pessoas estavam na igreja, mas está confundindo, como hoje está, né? Está confundindo as coisas. E Paulo falava sério, porque Paulo tinha autoridade para isso, né? Quando a pessoa ela obedece a Deus, quando ela está em santidade, quando ela já foi crucificada com Cristo, ela tem essa autoridade que Paulo teve, ok? Então Paulo falou, ok, ele quer continuar no pecado que existe, a Bíblia diz que existe pecado para a morte, né? Só que também não é ensinado nas igrejas. E aí Paulo falou assim, então que ele seja entregue a Satanás para tirar o corpo, para que no dia de Cristo o Espírito seja salvo. Que aí ia ser julgado, né? Ele ia passar pelo fogo. E tem todo um processo, né? Mas as pessoas também não pregam isso. E aí, mas aí aquele rapaz se arrependeu. Se o povo fosse ficar falando é assim mesmo, ou nada a ver, como hoje os crentes falam, aquele rapaz não ia se converter. Ok? Então o que as pessoas fazem hoje? Elas dizem que o pecado não é pecado, não é bem assim. Não é... E aí as pessoas não são libertas. E elas pensam que estão fazendo um favor, elas estão fazendo um desfavor. E aí Paulo falou, eu decidi não ir ver vocês agora, para não contristar, para não deixar mais triste, né? Porque se eu vos entristeço, como poderia esperar a alegria daqueles que por mim foram entristecidos? Nós temos que ter essa sabedoria do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é uma pessoa muito sábia, graças a Deus, e Deus chamou ele para pregar para os gentios. Então, quando o apóstolo Paulo estava aborrecido, chateado com alguma coisa, ele preferia não ir na igreja. Ele preferia passar aquela situação. Aleluia, glória a Deus.
passar aquela situação para que fosse um tempo de graça. Amém? Se vos escrevi estas coisas, foi para que quando eu chegar, não sinta tristeza, precisamente da parte dos que me deviam alegrar. Confio em todos vós que a minha alegria seja de todos. Amém? Então é isso que tem que ter nas igrejas, essa comunhão. Quando é preciso falar sério sim. Mas aquela comunhão de uns não entristecer os outros, a não ser quando chega e tem que falar, ó, irmão, esse pecado aí vai te levar à morte. Ok? Então vamos lá, para a glória do Pai Eterno. Foi numa grande aflição, com o coração despedaçado e lágrimas nos olhos, que vos escrevi, não com propósito de vos contristar, mas para vos fazer conhecer o amor todo particular que vos tenho. Amém? Se alguém causou tristeza, não me contristou. Amém. Okay? A maior tristeza, ela vai para o céu. A maior tristeza que um crente faz outro para passar, vai para cima também. Porque a Bíblia diz que nós temos anjos que estão ao nosso redor, que eles veem a face do Senhor. Ok? Nós temos o Espírito de Deus que está aqui na terra conosco. Só vai subir quando a igreja subir, porque Ele não vai deixar a igreja sozinha. Mas, aleluia, glória a Deus, obrigado, Senhor. Mas temos os anjos aqui que vê a face do Pai, a Bíblia diz, ok? Então vamos lá. Se alguém causou tristeza, não me contristou a mim, mas de certo modo, para não exagerar, a todos vós. Okay? A todos vós. Uma igreja, quando ela realmente é igreja de Cristo unida, quando acontece uma tragédia, algo trágico, afeta todo mundo. É isso que Paulo está dizendo, ok? As igrejas naquela época, com todos os defeitos que a de Corinto é a mais falada, depois daquelas lá do Apocalipse, né? Mas ainda era melhor que muitas igrejas de hoje. Muito, muito. Vamos lá. Basta esse homem o castigo que a maioria dentre vós lhe infligiu. Lá, falando daquele homem lá, né? Ele estava em pecado. Ele está em pecado sexual. Que aí, pecado sexual é um dos mais tristes que tem na igreja de Cristo. Vamos lá. Assim deveis agora perdoar-lhes e consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. A pessoa realmente, a tristeza, ela realmente sentiu que ela podia ir para o inferno se ela continuasse naquele pecado. Porque Paulo foi sincero. A negligência dos pastores de hoje, muitas vezes eles também estão no pecado, infelizmente. E aí não pode falar o que Paulo falou, porque eles vão estar condenando eles mesmos. O apóstolo Paulo é um homem santo, que vivia só para servir Jesus de Nazaré. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova para ver se éreis totalmente obediente. Paulo mandou a carta para ele, falou, olha, eu vou estar aí para eles, eu vou estar presente em espírito, e a sentença é essa, que esse rapaz seja entregue a Satanás. Mas aí o rapaz levou um choque e se arrependeu. Ok? E aí falou, ok, perdoa ele, conversa com ele para ele não se sucumbir por demasiada tristeza. Porque é isso que tem que ter quando um crente peca, tristeza. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. Quando vos escrevi, a minha intenção era
submeter-vos à prova para ver se eres totalmente obediente. A quem vos perdoais, também eu perdoo. Com efeito, o que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós, sobre o olhar de Cristo. Ok? Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Então, a igreja ela tem um adversário e nunca foi escondido. O Senhor Jesus também, e nunca foi escondido. Ok? Então, qual é a nossa parte? Qual é a parte da igreja de Cristo? É estar em obediência ao Senhor Jesus, é estar em santidade. Porque aqui, ó, apóstolo Paulo escreveu, não é esse pastor de hoje, foi o apóstolo Paulo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações malignas. Ok? Hoje em dia eu vejo crente na internet, diz que é crente, defendendo o diabo. Defendendo o diabo. Tem aqueles lá que faz um monte de coisa errada e põe a culpa só no diabo, não é só o diabo que é o culpado. E tem aqueles outros também que defendem o diabo, viu? Cuidado com esses aí, esses defensores do diabo aí, primeiro são tudo satanistas. Vem conosco, Jesus. Porque eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, gente, você também tem culpa no cartório, você também errou, não vai agora... Ah, foi só o diabo. Não, foi o diabo, a Eva e o Adão. Todos receberam correção de Deus. Você falar isso é certo. Agora eu vejo supostos crentes defendendo o diabo na internet e condenando as igrejas. Isso para mim é satanismo. Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Livrai-nos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, apesar da porta que o Senhor me abriu, o meu espírito não teve sossego, porque não achei o meu irmão Tito. Despedi-me deles e parti para a Macedônia. Mas graças sejam dadas a Deus que nos concede sempre triunfar em Cristo e que por nosso meio difunde o perfume do seu conhecimento em todo lugar. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Ok? Nós podemos ser o perfume ou o mau cheiro. Eu quero ser o perfume. Senhor, me ajuda a sentir o teu perfume. Essa noite eu tive um pesadelo horrível. Era um sonho, mas era um sonho pesadelo. Onde eu senti um cheiro tão horrível que eu acordei com vontade de... com o estômago tudo embrulhado. Tudo enjoado, como disse, sei lá. Aquilo ali representava o mal. Mas nós precisamos ter o cheiro de Cristo. Misericórdia, papá. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para estes, na verdade, odor de morte e que dá... Ai, meu Deus. Vou desligar aqui o telefone. Somos para este o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para estes, na verdade, odor de morte, e que dá a morte para os primeiros, porém, odor de vida, e que dá a vida, e qual o homem capaz de uma... Ai, detesto a ligação, que eu nem sei quem é, fica insistindo, é horrível. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Para esses, na verdade, odor de morte, e que dá a morte para os primeiros. Porém, odor de vida, e que dá a vida, e qual o homem capaz de uma tal obra. Amém? Então,
Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Okay? Para esses, na verdade, odor de morte. Para os que se perdem, odor de morte. Okay? E que dá a morte. Para os primeiros, que é o odor de vida, okay? Porém, odor de vida, e que dá a vida, o qual o homem capaz de uma tal obra. E qual o homem é capaz de uma tal obra? E que, de fato, não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus. Okay? Se naquela época, 2000 anos atrás, já tinha falsificadores da palavra de Deus, imagina nos dias de hoje. Socorro, tem compaixão, Senhor. Ok? E é que, de fato, não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus. Hoje em dia tem gente enriquecendo com a palavra de Deus, com o evangelho, com a Bíblia toda. Tem gente ficando milionário, tem gente... aliás, tudo que é falsificado, a mensagem falsificada. O que é a mensagem falsificada? O Senhor Jesus falou para ir por todo mundo pregar o evangelho, toda criatura. A pessoa ela não prega o evangelho, ela abre uma igreja, mas ela não prega o evangelho. Okay? Ou então, porque para entrar no coach para entrar no coach e na doutrina da prosperidade, vai para o Velho Testamento. Então, não estão pregando o evangelho e diz que é evangélico. Não são o evangelho. E não são cristãos, porque não estão pregando o evangelho, ok? Então, são os falsificadores da palavra, ok? Mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nós pregamos, porque nós pregamos em Cristo sobre os olhares de Deus. Então, o apóstolo Paulo, o judeu mais cristão de todas as épocas, ele pregava Cristo. Ele não pregava a prosperidade do Velho Testamento. Ele pregava o Cristo crucificado, a qual nós vamos confessar os nossos pecados, clamar pela misericórdia dele, seremos salvos para sempre. E sempre estar com ele. Okay? É muito debate, muita discussão na internet, é salvo, não é salvo. Gente, fica firme com Cristo, que você não precisa se preocupar em fazer debate. Está firme com Cristo? Eu acredito que esses debates surgiu justamente de quem não queria obedecer a palavra de Deus. Não queria obedecer a palavra de Deus e começa com os debates, né? Será que perde salvação? Será que não perde? Será que Jesus vem quando? Antes ou depois? Gente, essas pessoas, elas já estão na dúvida. Então elas ficam de debate em debate para ver se o tempo passa. Mas Paulo fala, eu prego Cristo, eu prego a cruz. Paulo falou, eu prego a cruz de Cristo. Hoje em dia as igrejas tiraram até a cruz. Não pode. Não é politicamente correto, né? Não é mostrar o sofrimento de Cristo na cruz, né? Não é, né? Pois é. Mas quando a Bíblia fala, já estás crucificado com Cristo, quando Paulo disse isso também, ali, gente, Paulo sabia o tanto que ele sofreu por causa do evangelho. Ele falou, eu tenho as marcas no meu corpo, porque ele levava 40 chicotadas com ferro na ponta do chicote. Ele foi apedrejado. Não foi só a ressurreição que aconteceu com Paulo. Foi uma reconstituição de membros do corpo. Porque o apedrejamento, uma pedrada que dava na cabeça, já era. Meu Deus. Eu não consigo nem imaginar. Mas os crentes não pregam isso. E Deus levantou Paulo. Paulo
foi se preparar para pregar o evangelho mais ainda. E pregou, o objetivo dele era chegar em Roma. Mas o inimigo não queria que ele fosse para Roma. Quando Paulo entra no... Primeiro já queriam matar ele lá em Jerusalém mesmo. Aí Deus deu livramento. Aí quando ele pegou o navio para vir para Roma, apareceu uma tempestade tão grande no mar, que o navio despedaçou todinho. O apóstolo Paulo tinha avisado para eles, olha, vamos ancorar o barco, porque vai acontecer isso e aquilo. Ixi, ignorou o apóstolo Paulo totalmente. Sabe quando que eles chegaram lá do outro lado, chegou no sul da Itália, ou perto do sul da Itália, tem lá, fala em Atos. Chegaram que o barco já tinha despedaçado tudo, cada um teve que... o navio não era barco, não era navio. Cada um teve que agarrar um pedaço de pau do navio para não afogar. Os que sabiam nadar foi nadando até a beira da praia. Então, tudo para Paulo não chegar em Roma. Quando Paulo bota o pé lá numa ilha que eles pararam, a cobra venenosa que era picada era mortal. Quando Paulo eles foram acender um fogo, estava muito frio, e ali eles foram acender um fogo. Quando eles vão no escuro ali no meio do mato pegar as lenhas para acender o fogo, a cobra venenosa morde Paulo. E o povo fala para Paulo, você passou por tudo isso para morrer aqui agora? É. E o que você fez para merecer tamanho castigo? E aí Paulo estica o braço, coloca em cima da fogueira, a cobra cai. E Paulo continuou normal. Com veneno de cobra e tudo, porque Deus fez com que aquele veneno se tornasse em medicina, em remédio. Deus seja louvado, aleluia. Deus seja louvado. Gente, então, esse é o apóstolo Paulo, que hoje as pessoas, alguns ainda querem falar mal do apóstolo Paulo. Misericórdia, fuja desses. Então, eu vos deixo aqui na paz do Senhor, que o eterno Deus abençoe todos que vão assistir a live até o final. Que o eterno Deus vos abençoe, com a bênção da prosperidade, com a bênção da saúde, com a bênção da paz familiar, por onde você andar, que possamos ter a Shalom, que é aquela prosperidade em todos os âmbitos que fala da nossa vida, de todos os lados que precisamos na vida. Então que o eterno Deus vos abençoe, até a próxima, continua buscando ao Senhor, Ele está perto de vir nos buscar. Pai, Shalom, até a próxima. E vai lá no Eclésia Católica de Cristo Helena Sul, no YouTube. Tchau.